Você sabe por que os artistas vendem seus catálogos para empresas bilionárias? Olá, sou Thiago Ferreira, do Na Mira do Groove, e aqui eu falo sobre música e sobre cultura. Saiu a notícia de que a Britney Spears foi mais uma aí a vender parte do seu catálogo, ou o catálogo inteiro, por mais de R$ 1 bilhão, né? O valor equivalente a R$ 1 bilhão. E ela não é a única, né? Você tem estrelas como Bob Dylan, como David Bowie, como Bruce Springsteen, todos eles vendendo aí boa parte aí dos seus catálogos e faturando uma nota com isso. Mas e por que isso acontece? Bom, geralmente essas grandes empresas elas veem um potencial de ganhar dinheiro com as obras desses artistas, então entendem essas obras como ativos financeiros. E o que eles levam em consideração nisso? Primeiro, o potencial de crescimento desse artista, né? O quanto ele pode crescer ao longo do tempo, o lance da atemporalidade, então por isso que você vê muitos artistas clássicos aí que tem um longo catálogo, como o Queen ou como Bob Dylan, por exemplo, já estão há muito tempo aí na cena e continua sendo ouvido aí por essas novas gerações. E também você tem a possível adequação a diferentes formatos artísticos, porque no que vale não é só a reprodução desses artistas, é também o quanto as músicas deles podem ser comercializadas em propagandas, por exemplo, quando elas podem ter inserção em filmes ou séries. Então, colocar a música, por exemplo, de um David Bowie ou de um Queen em um filme gera muito mais dinheiro do que somente contar ali com as reproduções artísticas, né? No Spotify, YouTube e tudo mais. E o que esses artistas ganham? Eles não precisam ter que lidar com a burocracia de ter que acompanhar se uma música foi tocada em determinado lugar ou coisa do tipo. Eles também têm uma estratégia mais voltada para ampliação desse catálogo, tocar em playlists oficiais ou até mesmo participar de negociações aí com grandes produtoras para entrar em filmes. Então, por exemplo, você pega o caso recente, considerando o Brasil, né, quando a gente teve um filme como Ainda Estou Aqui, que alavancou a música ali do Erasmo Carlos, e também tem agora recentemente o Agente Secreto, que também traz várias músicas ali do espectro da música pernambucana, por exemplo. Então tudo isso gera um sobressalto ali, um maior interesse na obra desses grandes artistas. O que essas grandes empresas consideram, né? Primeiro que eles não quero considerar, por exemplo, One Hit Wonders. Eles precisam de artistas que tenham uma obra um pouco mais vasta ali, né? Que consiga negociar de diferentes formas. Acho que o Bob Dylan é um grande exemplo, né? Que além de possuir uma obra vasta de várias fases distintas, né? Que podem se adequar a diferentes formatos, por exemplo. Com isso, eles conseguem fazer algum tipo de projeção de quanto que a música deles poderia ser reproduzida ao longo dos tempos. Como é que eles fazem esse cálculo? Eles olham o passado, e agora como a gente tem um grande volume de dados aí com streaming, com Spotify e YouTube, por exemplo, eles conseguem acompanhar o volume de reproduções ao longo do ano e eles fazem uma projeção para anos seguintes. E a partir dessa projeção, fazem um cálculo percentual ali de se eles entendem que tem um crescimento de entre 8 a 10% ao ano, isso já soa lucrativo ali para eles conseguirem, por exemplo, investir nesse catálogo. Bom, e quais são os pontos positivos disso, né? Você, de certa forma, consegue fazer com que o catálogo musical seja ouvido por mais pessoas, consegue ter uma empresa ali criando uma estratégia para divulgar a música desses artistas para diferentes pessoas, para diferentes públicos, para diferentes formatos. Acho que um segundo ponto muito positivo é essa possibilidade de produzir mais conteúdo sobre esses artistas, né? Vou pegar, por exemplo, o João Gilberto aqui no Brasil, né, que é uma obra tão inacessível. Se ele vende parte do catálogo dele e alguma dessas empresas elas tomam conta dessa obra dele, pode ser que ainda documentários, por exemplo, ou relançamentos de discos que já não, enfim, estão fora de catálogo, entre coisas do tipo, e isso vai renovando o interesse na obra dele. E acho que tem um outro ponto que é muito importante também, que é a inteligência artificial, né? Hoje você tem diversas formas de captar a música, de fazer mixagem, de pegar, enfim, diferentes trechos das músicas, e isso, de certa forma, precisa ter um controle por parte do artista ou da gravadora responsável por todo o catálogo. E acho que essas grandes holds, elas conseguem ter maior controle disso do que um artista deliberadamente, por exemplo. Mas claro que também tem pontos negativos que precisam ser ressaltados. Por exemplo, uma possível extrapolação da obra desses artistas, tem inserção, por exemplo, em filme que não faz muito sentido, ou coisa do tipo, e sempre tem aqueles remixes indesejados, né? Porque quando você propaga mais a obra de um artista, vai reproduzindo mais, vai gerando mais dinheiro, enfim, daí podem surgir algumas obras aí que podem deixar os fãs mais ardorosos e irritados. Um outro ponto também de ter essas empresas cuidando, né, do catálogo dos artistas
artistas é associar a música a algo mercadológico, né? Então, alguns anos atrás, teve aquela propaganda da Volkswagen, né, com a Elis Regina, mesmo com a presença da Maria Rita ali no vídeo, acabou tendo uma grande divisão dos fãs. Uns ficaram bastante emocionados, outros já começaram a questionar se a própria Elis Regina concordaria com aquilo. Né? Bom, e aproveitando que eu falei de Elis, né, no Brasil, esse modelo de vender o catálogo também está funcionando bem. Acho que saiu uma matéria bem legal no Valor Econômico nas últimas semanas, dizendo que o Gilberto Gil vendeu parte do espólio dele, e citando também como outros artistas estão se movimentando nesse sentido. O Renato Teixeira ele deu uma entrevista muito legal dizendo que ele vendeu 30% da participação das suas músicas, e isso porque ele quer entender um pouco mais de como ele pode diversificar o faturamento do seu catálogo. Os valores eles não foram revelados, como acontece, né, lá nos Estados Unidos, obviamente não são cifras bilionárias. O que acontece é que esse modelo está começando a chegar no Brasil também, os artistas estão tendo esse interesse em ter suas obras geridas aí por essas grandes empresas. E quais empresas são essas? Né? É importante falar. A mais conhecida é a Primary Wave, tem em seu catálogo nomes como Nirvana, como Prince, como Whitney Houston, enfim, uma série de outros mais. Inclusive a Primary Wave é acionista de uma empresa chamada Nas Nuvens, que é brasileira, que tem como sócio Liminha. E sua concorrente principal é a Hipgnosis, que tem ali entre seus catálogos Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Justin Bieber, enfim. São empresas que estão começando a investir um largo dinheiro aí nesses artistas porque eles acreditam que as obras musicais elas são como se fossem um espólio, né? Talvez algo como uma obra artística de grandes museus, não nessa proporção, né? Por mais que a gente fale de cifras bilionárias, né? Ainda é um mercado muito novo e que ainda está sendo explorado. Claro que com a inteligência artificial, com esses números de streaming, facilita conseguir, enfim, eles estipularem projeções mais realistas de onde vão chegar. Mas se eles vão ter lucro ou não, enfim, a gente vai só saber daqui a alguns anos. Mas será que isso é interessante para o artista? Bom, pelo menos para os artistas gringos, sim, né? Você vê, por exemplo, um cara como Bruce Springsteen, que não é tão popular, mas tem uma obra muito vasta, vendendo seu catálogo pelo equivalente a mais de R$1 bilhão. Então, obviamente que isso vai gerar um lucro para ele. Os artistas brasileiros ainda estão entendendo ainda como que vai funcionar esse formato. Claro que as empresas daqui não têm o total do capital como, enfim, tem aportado na música pop global, mas a gente vai observando esse movimento. Então, talvez isso compense em toda forma de gestão de obra artística desses caras, de como, enfim, conseguir arrecadar corretamente junto ao ECAD aqui no Brasil, que, enfim, tem muitas coisas burocráticas e quem sabe a gente não consegue aí ressuscitar alguns artistas tão importantes aí. Mas é isso, pessoal, me diz aí o que vocês acham. Vocês acham que é um movimento legal? De certa forma, os artistas eles estão sendo bem remunerados, mas o que isso vai trazer para eles no futuro? E para os fãs, será que realmente compensa? Será que vale a pena ver, enfim, os nossos artistas aparecendo cada vez mais ou até tendo maior penetração nesse mundo da propaganda e do cinema? Só o futuro vai nos dizer. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostam de música, de cultura, segue a gente aqui pelo nosso canal. Acompanhe também a gente pelo Substack, do Namira do Groove. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!